Corpos de mais de 138 crianças foram encontrados na Colômbia durante a década de 90. Começou com 2 corpos, depois 3, depois 12. E as vítimas eram sempre crianças, meninos, que eram brutalmente torturados e assassinados. Alguns pensavam que podia se tratar do narcotráfico ou das guerrilhas que dominavam a Colômbia dessa época. Outras pessoas já pensavam em rituais satânicos, mas a polícia não conseguia encontrar nada, absolutamente nada, que conseguisse comprovar quem estava por trás desses assassinatos e o porquê. Nesse episódio, você vai bancar o detetive de novo e vai descobrir comigo quem estava por trás desses assassinatos e o que estava acontecendo na Colômbia dessa época. E claro, no final do episódio, eu vou te contar o que você pode visitar na Colômbia para aprender mais sobre esse período. Antes de pular para esse episódio, eu só queria deixar um aviso de que ele é bem gráfico e ele é desses bem pesados. Então, claro, né, fica aqui o meu aviso caso você seja sensível a esse tipo de conteúdo. Além disso, eu queria te pedir se você puder se inscrever no canal no YouTube e seguir o podcast no Spotify. Isso não só me ajuda, mas ajuda você também a não perder nenhum episódio. Você vai receber uma notificação assim que um episódio novo sair. Por último, mas não menos importante, eu queria deixar aqui o meu agradecimento aos apoiadores aqui do podcast e convidar você que, caso ainda não apoie o Passaporte pro Crime, a se juntar a essa comunidade. Você pode encontrar várias opções de como apoiar o Passaporte pro Crime na descrição desse episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Colômbia, 1980. Essa década foi de longe, assim, uma das mais marcantes na história do país por uma série de questões. Primeiro, o narcotráfico e os cartéis. Depois, os conflitos armados e, por fim, mas não menos importante, a desigualdade social. Mas espera, só deixa eu te explicar bem rapidinho como que a gente chegou até 1980 e a essa situação. Bom, se você lembra do último episódio sobre a Colômbia aqui no Passaporte pro Crime, do número 20, você vai lembrar que desde muito antes a Colômbia já tinha uma série de tretas internas ali causadas por partidos políticos. Isso porque liberais e conservadores eram os 2 partidos políticos que controlavam a política do país e eles não se entendiam. Não só eles não se entendiam, como eles brigavam feio entre si, tanto que foi em uma dessas tretas aí que o personagem do episódio número 20 foi assassinado, mas outras pessoas foram assassinadas também e pode ser até que dê outros episódios. Mas, voltando para esse episódio aqui, exatamente essa treta partidária foi que abriu brecha para a criação de grupos armados, assim, que se sentiam excluídos da política e queriam ter sua voz ouvida. Ao mesmo tempo, a Colômbia era um país muito desigual e agrário. Com isso, então, as terras elas eram concentradas nas mãos de uma elite, enquanto os camponeses viviam na pobreza. Isso também incentivou a criação desses grupos armados que queriam uma redistribuição de terras, até porque os políticos daquela época eram contra essa política. Políticos eram contra essa política. Ficou engraçado isso, mas deu pra entender, né? Bom, esses grupos, eles acabaram crescendo e crescendo, até se tornarem guerrilhas, como as Farc e o ELN. Em contrapartida, para bater de frente com essas guerrilhas, apareceram os paramilitares, que começaram a se organizar num primeiro momento financiados por fazendeiros querendo defender as suas terras, mas depois por narcotraficantes. Porque sim, gente, o narcotráfico também tinha muito poder na Colômbia nessa época. No caso, o mercado global de drogas começou a crescer muito, principalmente na década de 70 e principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E as drogas mais procuradas eram a cocaína e a maconha. E claro, né, a Colômbia ela já era uma grande produtora de folha de coca nessa época, então foi uma questão de tempo até a Colômbia entrar nesse radar. Então, dado todo esse resuminho, acho que deu para entender como que a gente chega em 1980 e tudo que estava acontecendo na Colômbia nessa época. Claro, né, eu preciso deixar muito claro aqui que eu tô resumindo muita história. Assim, os negócios são muito mais profundos e daria para fazer um episódio de 3 horas só para explicar a década de 80 na Colômbia. Mas a ideia aqui é só dar uma pincelada mesmo. Seja como for, o que eu preciso que você guarde disso tudo é que, assim, as autoridades elas estavam vivendo um caos naquela época. Então vocês podem imaginar como que era difícil para as autoridades conseguir observar tudo o que estava acontecendo em todas as partes do país. O que eu quero dizer aqui é que algumas regiões da Colômbia elas acabaram ficando assim abandonadas e era uma questão de tempo só até as guerrilhas ou os paramilitares ou os traficantes dominarem aquelas regiões. Então você pode imaginar o que começou a acontecer quando crianças começaram a desaparecer, principalmente nas zonas mais rurais da Colômbia. E a gente não tá falando aqui de crianças da elite, a gente tá falando de crianças de famílias muito simples. Sim,
Nada aconteceu. Quer dizer, os casos passaram completamente despercebidos. Até 1997. Em janeiro desse ano, um trabalhador de Buga, que é uma cidade no oeste da Colômbia, ele estava de boa, trabalhando como sempre no canavial que ele trabalhava, quando ele se deparou com um crânio humano e mais adiante, mais ossos. No caso, eram 2 corpos. Os 2 já estavam ossificados e eles tinham as mãos amarradas para trás e estavam assim, desmembrados. Logo de cara, as autoridades assim foram chamadas, né? E no que elas bateram o olho nas ossadas, elas decretaram: são 2 corpos diferentes e são 2 crianças, provavelmente entre 9 e 12 anos. Elas tinham sido torturadas, assassinadas com muita violência e esquartejadas. E mais adiante, ali perto das ossadas, a polícia encontrou uma série de elementos, uma série de objetos. No caso, eram roupas, sapatos, potes de vaselina e uma garrafa de licor barato. Um desses corpos era de Christian Andrés Blandón, de 10 anos. Ele tinha desaparecido no dia 24 de outubro de 1996, enquanto ele levava uma marmita para o seu avô que trabalhava ali no canavial. Isso era algo comum, tá? Que ele fazia sempre. Ele sempre ia levar o almoço para o seu avô, numa marmiteira assim, e depois ele voltava para casa e ficava lá fazendo as suas coisas. A questão é que nesse dia, ele não só nunca encontrou o avô, como ele nunca voltou para casa. Foi uma questão de tempo, então, até fazerem os estudos necessários, né, e comprovarem que, de fato, um dos corpos era dele. Mas o segundo corpo nunca foi identificado. Foi constatado também que as crianças elas foram assassinadas com uma faca e que elas foram despidas enquanto elas ainda estavam amarradas. Isso porque as roupas que foram encontradas ali perto dos corpos tinham uns cortes assim que mostravam que a pessoa que tirou a roupa das crianças tirou por cima do braço amarrado, então precisou fazer esse corte exatamente para conseguir tirar a blusa. A polícia, no caso, claro, assim, estranhou muito aquela situação, né? Quer dizer, só podia se tratar ou de guerrilha, uma guerra entre guerrilhas, ou do narcotráfico, alguma coisa envolvendo alguns desses 2 grupos, porque assim, aquela região estava super metida nisso tudo. Só que o que a polícia estranhou é que se tratavam de 2 crianças. Mas bom, nisso o tempo foi passando, até que em junho de 1998, em Gênova, que é uma cidade perto de Buga, 3 crianças desapareceram. Tinha o relato, então, né, dessas 3 crianças desaparecidas. Só que a questão é que dias depois desse relato, né, das famílias falarem que elas estavam sentindo falta dessas crianças, um policial, ele estava ali trabalhando de boa na sua oficina, ali no seu departamento de polícia, e ele começou a estranhar uma movimentação de urubus numa mata, assim, próxima da onde ele trabalhava. Ele estranhou então, né, porque na cabeça dele, se tem urubu, tem algo morto ali na região, e ele decidiu investigar. E quando ele chegou ali, ele encontrou 2 corpos de 2 crianças. Os corpos estavam sem roupa, entrelaçados, com as mãos amarradas para trás e um deles tinha a cabeça decepada. Mais adiante, os bombeiros encontraram o 3º corpo, da 3ª criança, né, desaparecida. As crianças tinham 9, 11 e 12 anos. Eles tinham lesões repetitivas feitas por faca nos glúteos, no tórax e no abdômen, além de terem seus órgãos genitais decepados. Um desses meninos se chamava Noe Gabriel e ele tinha saído para entregar arepas em nome da sua mãe, só que ele nunca mais voltou. Ela chegou a perguntar na vizinhança, do tipo, ei, alguém viu meu filho por aí? E uma das vizinhas falou, olha, eu vi ele saindo com o meu filho, eles devem estar juntos. Só que nenhum dos 2 voltou. Claro, né, elas ficaram dias e dias buscando os meninos, mas sem sucesso, até que a polícia bateu na porta delas e informou que tinha encontrado as crianças. Aqui eu até preciso fazer um pequeno parênteses, mas só para deixar claro que não são todas as vítimas que têm os seus nomes divulgados, tá? Eu tô trazendo as histórias que eu encontrei, mas não são todas as crianças que eu vou conseguir trazer mais informações de quem era, a idade, como que foi, enfim, que a pessoa, né, que a criança desapareceu. Além disso, eu também não consegui encontrar fotos, tá? Das crianças para tentar ilustrar, enfim. E até nem sei se era tão bom trazer essas fotos aqui, mas eu só quero deixar esse disclaimer do porquê que em alguns casos eu tenho nomes e em outros não. Mas bom, a polícia, claro, né, seguiu investigando o caso, o desaparecimento das crianças, e lá no matagal onde os corpos foram encontrados, mais adiante, eles encontraram roupas cortadas, uma faca, uma garrafa de licor barato, potes de vaselina e uma sacola com cordas que pareciam as cordas que as crianças foram usadas para ser amarradas. A essa altura do campeonato, assim, as polícias das cidades diferentes, né, de Buga e de Gênova, começaram a conversar, porque elas acharam muito estranho, do tipo, as semelhanças, né, dos 2 casos. E assim, aquela ideia de ser a guerrilha ou o narcotráfico
já começou a ficar meio estranha. Até que em novembro do mesmo ano, né, em 1998, a polícia se deparou com mais um caso, mas na verdade, assim, o pior deles. Na cidade de Pereira, a 100 quilômetros de Gênova, um grupo de crianças estava jogando bola quando eles se meteram no meio do mato, assim, pra pegar a bola em questão. Sabe quando você chuta a bola pra muito longe e vai lá no mato pegar a bola? Só que quando elas foram pegar a bola, elas se depararam com uma ossada, né, e acionaram a polícia. A polícia, claro, apareceu e começou a fazer uma busca no local. Eles encontraram uma ossada, depois mais outra, depois mais outra e depois mais outra. No caso, eram 12 corpos ali. E próximo do local, eles encontraram o mesmo de sempre. Roupas cortadas, garrafa de licor e potes de vaselina. Só que um outro detalhe assim em Pereira chamou muita atenção dos policiais. Os corpos eles não tinham sido enterrados, eles não estavam assim super abaixo da terra. A pessoa que matou aquelas 12 crianças matou e jogou assim, abandonou os corpos num terreno qualquer. E assim, ninguém percebeu. Nesse ponto, assim, é claro, a polícia estava completamente inconformada, não só com a sua própria ineficiência, né, que assim, escuta, 12 crianças foram assassinadas e a polícia não ficou sabendo disso, mas também da própria população, que ninguém via nada, ninguém falava nada. Mas bom, né, apesar de estarem pés da vida, para não falar outra palavra aqui, eles seguiram investigando até que eles receberam uma outra chamada ainda em Pereira. Ainda em Pereira, perto ali da onde os 12 corpos foram encontrados, mais corpos foram encontrados, no plural, mais 13. No caso, esses 13 corpos já estavam ossificados, né? E todos eles eram de criança, tinham os pés e as mãos amarradas, no caso as mãos amarradas para trás e ligadas assim aos pés, o que realmente assim imobilizava totalmente a criança. Só que diferente dos outros casos, essas crianças especificamente tinham uma meia amarrada em cada uma delas. O que a polícia levantou que poderia ser de repente uma forma de identificar os corpos, do tipo o assassino olhar e falar: ah, essas vítimas são as minhas. E bom, ao redor ali da região se encontra exatamente o mesmo de sempre: uma garrafa de licor, potes de vaselina e roupas cortadas. As polícias então de Buga, Gênova e Pereira começaram a trabalhar juntas para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque afinal de contas era a mesma pessoa, o mesmo grupo que estava por trás dos assassinatos, né? Porque era tudo muito semelhante. A questão é, se tratava de guerrilha? Se tratava de narcotráfico? Se tratava de um serial killer? Cada polícia, cada pessoa lá dentro metida na investigação acreditava numa coisa, pensava uma coisa, mas ninguém ali conseguiu chegar num consenso. Mas depois do caso de Pereira, uma outra teoria surge, a de rituais satânicos. Isso porque na década de 90, na Colômbia, mas também em outros países, né, da América Latina, tava rolando já aquele primeiro contato assim com o ocultismo, essas coisas assim. E claro, né, a população não sabia mais sobre isso, então tinha um pânico geral assim espalhado pela cidade, pelo país, na verdade, como um todo, com relação a práticas satânicas e esse tipo de coisa. Mas mais além disso, assim, a brutalidade dos assassinatos, que assim, claramente envolviam tortura, né? Então os corpos, eles tinham marcas de cortes, de queimaduras, eles eram mutilados, eles eram decepados, tinha até marcas de mordida também. Isso chama muito atenção. E para além disso, assim, no caso de Pereira especificamente, os corpos, eles estavam organizados. As ossadas, elas foram encontradas ali de certa forma organizadas, deixadas assim num padrão. Então tudo isso levantou muitos pelinhos atrás da nuca, né, da galera aí da polícia, mas também deixou muitos questionamentos no ar. A polícia então também abraçou essa linha, né, de investigação e começou a investigar se poderia se tratar de algum ritual satânico. Então a gente se encontra assim nesse momento em que a polícia ela tá investigando inúmeras frentes diferentes, porque ela precisa entender, afinal de contas, o que tá acontecendo, né? Só que assim, o que mais chama a atenção para as delegacias de polícias dessas diferentes cidades é que é tudo seguindo o mesmo padrão, o mesmo modus operandi, eram sempre as mesmas vítimas, eram sempre crianças, eram sempre meninos. E eles começam a se questionar, beleza, se a gente encontrou casos assim nas nossas cidades, será que outras cidades da região têm casos assim também? Eles decidem então acionar ali diferentes cidades, outras delegacias, para entender se tem mais gente relatando casos assim. Foi quando eles descobriram que em Tuluá, uma cidade a 30 quilômetros de Buga, rolou um caso semelhante. Na ocasião, 10 corpos de crianças foram encontrados com o mesmo padrão, mesma forma de assassinato, mesmos itens encontrados próximos e, mais importante, mesma violência. E depois desse caso em Tuluá foi quando eles perceberam a gravidade do negócio. Não só por conta de Tuluá, tá? Mas porque eles foram reparando que
todas as cidades da região tinham algum caso muito parecido, ou de criança desaparecida, ou de crianças encontradas assassinadas. Foi quando a polícia decidiu então que estava na hora de criar uma base de dados, porque assim, era uma região inteira que tinha casos de crianças assassinadas. Só que aqui a gente tem que lembrar que a gente tá falando de antes dos anos 2000. Então assim, ter um computador na Colômbia era um luxo, e ter um Excel então, tipo, esquece. Mas até como uma curiosidade aqui, um fato interessante sobre esse caso, a polícia conseguiu sim criar uma base de dados com um computador emprestado. E assim, eles conseguiram juntar todos os casos de crianças desaparecidas ou crianças assassinadas, qual que era a idade, como que era a criança, qual que era a família, como que o corpo foi encontrado, como que... Enfim, todos os detalhes possíveis e imagináveis eles conseguiram colocar numa base de dados. E o que eles descobriram foi, assim, bizarro. Os primeiros casos registrados, com o mesmo modus operandi e tudo mais, voltavam para 1992. Isso a gente tá falando de 1998. Então voltavam para 1992 e eram sempre as mesmas vítimas, o mesmo perfil. Eram meninos, crianças, entre 8 e 13 anos, que eram assim brutalmente assassinados. Mas além disso, eles também descobriram que essas crianças, elas vinham de famílias mais simples, que não moravam nas ruas, como alguns lugares tendem a dizer, mas sim que ajudavam as famílias no trabalho, né? Então que trabalhavam à noite para ajudar a família, então entregavam comida ou, enfim, trabalhavam ali de alguma forma para ajudar no sustento da família. Outra informação importante que essa base de dados levou à conclusão é que esses corpos, eles eram encontrados sempre em terrenos mais baldios, assim, só que não eram áreas remotas, áreas super isoladas da cidade. Eram sempre áreas muito próximas de terminais rodoviários. E a cerejinha do bolo aqui que essa base de dados trouxe para a polícia foi um caso muito curioso na cidade de Calarcá. Calarcá fica perto de Pereira, a 45 quilômetros, e lá rolou um caso assim um tanto quanto diferente. 2 crianças tinham sido encontradas mortas em uma fazenda ali, assim, seguindo todo o mesmo modus operandi, tudo de sempre, mas mais além disso, tinha um caso de outubro de 1997 de uma criança de 12 anos relatando que ela sofreu uma tentativa de abuso na mesma fazenda onde os corpos foram encontrados. O nome desse menino em questão era Brandi Ferney. E lógico, né, a polícia claramente saiu correndo em direção a ele para conversar com ele e entender que, né, oi, tudo bom, que caso foi esse? O menino, Brandi, ele contou que na noite em questão, ele estava ajudando o pai dele numa rinha de galos. O pai dele estava, né, ali numa rinha de galos e ele mandou a criança ir lá buscar um galo para ele, sei lá onde. E ele foi lá, lindo, maravilhoso, à noite, procurar esse galo. A questão é que ele foi abordado por um homem que estava com uma faca, que ameaçou ele e que levou ele até essa fazenda. Quando eles chegaram na fazenda, esse cara amarrou o Brandi e, assim, bateu muito nele. Deu muitos socos, deu muitas mordidas, assim, realmente agrediu muito ele. E ele tentou abusar do Brandi, só que antes disso, ele acabou se distraindo. Ele virou, e aí aqui existem versões diferentes da história, né? Mas falam que ele virou de costas pra criança pra acender o que poderia ser ou um cigarro ou uma vela. Relatos diferentes falam coisas diferentes. Mas a questão é que enquanto ele estava distraído, o Brandi conseguiu se soltar e conseguiu fugir. No que o Brandi fugiu, ele conseguiu chegar até uma rua ali e o agressor dele não foi atrás dele. E ele ficou internado por 20 dias para tratar de todos os ferimentos. E ao sair do hospital, ele conseguiu dar uma descrição do seu agressor. Ele falou que era um homem, baixinho, de cabelo castanho e que mancava. E o Brandi foi mais além contando sobre a sua história. Ele falou que dias depois que aconteceu tudo isso, que ele saiu do hospital e tudo mais, o pai dele decidiu mudar de cidade. E aí eles foram para uma outra cidade e eles estavam lá de boa, vivendo a vida, quando o Brandi foi comprar almoço pro seu pai num restaurante ali de esquina. Ao chegar no restaurante em questão, ele olha pro atendente e ele se depara com o seu próprio agressor. Ele corre então pra casa, né, pra falar com o pai dele, do tipo, olha, o cara que fez tudo aquilo comigo está trabalhando naquele restaurante, e eles decidem armar um plano pra se vingar do cara. Só que quando eles chegam no restaurante no dia seguinte, eles se planejaram assim a noite inteira, o restaurante estava fechado e o cara nunca mais foi visto. A polícia então, né, pega todas essas informações e decide agora atrás do dono do restaurante. Esse, por sua vez, falou que sim, que ele tinha contratado um cara com as características que o Brandi tinha falado, só que ele não tinha um nome, ele chamava o cara de O Louco. E ele contou que esse cara, o Louco, quando ele bebia, ele ficava muito agressivo. Então que assim, ele jogava faca nas pessoas, ele ia pra cima, ele era bem maluco. E que numa dessas,
dessas, o dono do restaurante e o louco se desentenderam e, para apaziguar a situação, o dono do restaurante simplesmente deu o restaurante para o louco. E depois disso, a última coisa que o dono do restaurante ficou sabendo é que o louco tinha fechado o restaurante e desaparecido. E enquanto esses investigadores estavam investigando essa linha, né, de investigação, meu Deus do céu, que frase horrorosa, mas eu vou manter, gente. Outros policiais, eles foram acionados. Eu não sei se ficou muito claro aqui, né? Mas só pra ficar tudo na mesma página, a gente tá falando de vários departamentos de polícia de várias cidades diferentes. Então, assim, enquanto um departamento tava conversando com o Brand, tava conversando com o dono do restaurante e tudo mais, em paralelo, um outro departamento de polícia foi acionado em uma nova cidade. Essa cidade em questão era Palmira, que fica perto ali de Buga. Lá, o corpo de um menino, seguindo o mesmo padrão, o mesmo modus operandi, tudo exatamente igual, foi encontrado em um canavial. Só que dessa vez mais coisas foram encontradas no canavial. Um óculos, um par de sapatos de adulto e um isqueiro quebrado foram encontrados ali perto do corpo, junto daqueles outros itens, né, que eram comuns de serem encontrados nessas cenas do crime. Então, a garrafa de licor, os potes de vaselina e as cordas. A polícia claramente, né, analisou tudo que tinha sido encontrado nessa cena do crime, e ela constatou que o óculos, uma das lentes do óculos, tinha 2,5 graus de presbiopia, que é uma condição muito comum em pessoas maiores de 40 anos. E os sapatos, eles também tinham uma característica curiosa. Um dos sapatos tinha, assim, o seu calcanhar, o saltinho do calcanhar, muito mais desgastado, o que indicava que essa pessoa ela tinha uma dificuldade para andar. Então, quando ela pisava com esse pé em questão, ela meio que torcia, girava o pé no calcanhar, sabe? O que, assim, explicava por que nesse pé específico só o calcanhar era mais desgastado. E por fim, mas não menos importante, o isqueiro quebrado, ele meio que foi, assim, a cerejinha do bolo. Muito provavelmente o que aconteceu ali é que, bom, essa pessoa estava fazendo a sua próxima vítima, né? Estava ali fazendo o que ele costumava fazer. E muito provavelmente ele foi acender um cigarro ou uma vela ou algo do gênero. Ele pode ter quebrado o isqueiro e começado um incêndio. E ao começar esse incêndio, muito provavelmente ele se queimou e precisou fugir, saiu correndo, porque afinal de contas ele estava se queimando. E nisso deixou para trás o seu óculos, os seus sapatos e o isqueiro quebrado. A polícia então pegou mais essa informação, né? Colocou ali na caixinha das informações e seguiu investigando tudo. Até que eles chegaram na cidade de Tunja, que é, assim, a capital, assim, dessa região da Colômbia. Lá eles encontraram um caso de 1996 de um menino, né, uma criança, que foi assassinada. Só que momentos antes dela desaparecer, ela foi vista com um homem baixinho, de óculos, que mancava. E mais além disso, na época, em 1996, a polícia encontrou esse suspeito e conseguiu conversar com esse suspeito. O nome dele era Luiz Alfredo Garavito Cubillos. Então agora, né, em 1998, a polícia finalmente encontrou um nome e um suspeito. Eles então começam a investigar o Garavito, claramente, e eles descobrem que esse cara, ele já tinha passagem pela polícia por embriaguez e comportamento agressivo. Então, assim, as coisas meio que começam a se encaixar, né? As coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. A polícia então decide seguir essa linha de investigação e decide ir atrás desse cara. Então o primeiro lugar que eles decidem ir é na casa da irmã dele. A irmã dele contou que sim, ele vira e mexe aparecia lá na casa dela, ficava um tempo, depois sumia e tal. E sempre que ele aparecia, ele tinha um comportamento meio estranho à noite. Falou que ele, várias vezes assim, ele acendia velas e ele ficava dançando nu e tudo mais. Só que o grande ponto, assim, é que toda vez que ele bebia, ele ficava muito agressivo. Numa dessas, então, a irmã dele cansou desse comportamento dele e expulsou ele da casa dela. E essa tinha sido a última vez que ela tinha visto o Garavito. Só que nisso, ela deu um outro nome pra polícia, o de Luz Mary. Luz Mary nada mais era do que uma amiga do Garavito, e ela sabia que o Garavito costumava ficar na casa dela e já tinha se hospedado lá também várias vezes. Então falou, olha, de repente a Mary aí deve ter mais informações. A polícia foi até a casa então de Luz Mary e lá a história era, assim, a mesma. O Garavito, na verdade, ele era uma pessoa muito querida, a Luz Mary tinha filhos e ele era super legal com as crianças e tudo mais, só que quando ele bebia, ele virava outra pessoa. E numa dessas, Luz Mary fez a mesma coisa e botou ele pra fora de casa porque não ia, né, aceitar esse tipo de comportamento na casa dela. Só que, antes dele ir embora, ele deu uma caixa pra Luz Mary, uma caixa fechada com um nó, e falou pra ela, você nunca pode abrir essa caixa em hipótese alguma. Se você abrir e eu voltar,
eu vou ver que essa caixa foi aberta porque eu sei o nó que eu dei. Então se você soltar esse nó e tentar refazer, eu sei que você mexeu nela. E a Rosemary claramente falou, tá, deixa a caixa aí, não sei nem o que você tá falando, beijo, tchau. Só que assim, quando a polícia bateu na porta dela, ela começou a ligar alguns pontos. Isso porque ela já suspeitava algumas coisas do Garavito. Então assim, teve um caso de uma criança desaparecida, assassinada, todo o mesmo modus operandi e tal, na cidade onde a Rosemary morava. E ela lembra que na noite em questão, o Garavito estava fora de casa, e quando ele voltou pra casa dela, ele tinha um corte na mão. A Rosemary, então, liga todos esses pontos, né, quando a polícia fala pra ela dos casos e tudo mais, e fala da investigação, e ela lembra dessa caixa, e ela decide entregar essa caixa pra polícia. A polícia, claramente, né, abre essa caixa, e o que ela encontra dentro são recortes de jornais de vários casos de crianças assassinadas, muitos dos quais a polícia ainda não tinha colocado no seu radar. Mas mais além disso, na caixa tinham os documentos do Garavito. E tinham, assim, outros documentos, tanto dele quanto da sua família. Assim, então a polícia conseguiu realmente conhecer mais o Garavito. Ao ver a sua foto, ele era, bom, baixinho e ele tinha cabelo castanho. Até aí, ok. Mas uma das coisas que chamou a atenção da polícia foi que dentro dessa caixa tinha um relatório de um instituto psiquiátrico falando ali que o Garavito ele tinha buscado uma internação voluntária por comportamentos erráticos e depressão. Ele ficou 30 dias então internado nessa instituição, né? Tinha esse relatório contando tudo isso e foi constatado que ele tinha assim depressão e sofria também de alcoolismo. Foi nesse momento então que a polícia olhou assim e falou: "Cara, esse é o nosso cara, ele é o suspeito número 1, pelo amor de Deus, vamos parar tudo, vamos atrás desse cara". E sim, a gente tá falando de um serial killer. E nisso, gente, eles começaram a, assim, revirar a Colômbia. Isso daqui a gente já tá em 1999, tá? E eles começaram a revirar a Colômbia e eles começaram a ver todos os lugares por onde o Garavito tinha passado. Todas as cidades, enfim. E eles constataram que o Garavito, ele ficava pouquíssimo tempo em cada cidade. Ele ficava coisa de 2 dias, assim. Então que ele se mexia muito rápido. E mais do que isso, toda a cidade por onde o Garavito passava tinha algum rastro, tinha algum caso de alguma criança assassinada seguindo o mesmo modus operandi de sempre. E mais além disso, tá, gente? Não só a polícia percebeu que tinham casos em várias cidades da Colômbia, mas também nos países vizinhos. E bom, gente, assim, dado o nome aos bois, eles de fato cravaram que o Garavito era esse serial killer todo que, né, eles estavam procurando e tal, e eles começaram a revirar a Colômbia atrás desse cara, onde está esse cara, onde ele se meteu. Até que a gente chega em abril de 1999, de novo na cidade de Tunja, né, a capital ali dessa região toda onde esses casos estavam acontecendo. Lá uma criança, um menino, tinha acionado a polícia, porque ele falou que ele foi abordado por um homem com uma faca que tentou levar ele para o meio do mato. Só que quando ele foi levado para o meio desse mato aí, e enfim, o cara começou a ir para cima dele, um outro homem que estava ali, que era um homem em situação de rua, começou a jogar pedra nos dois. Ele viu o que estava acontecendo, sacou que não era uma coisa legal e começou a atirar pedra nos dois. Nisso, o agressor claramente se distraiu e a criança conseguiu fugir. Nisso, esse menino deu as características para a polícia e a polícia começou a caçar esse cara em questão. E esse cara era Bonifácio Moreira Liscano. E assim, ele negou tudo que o menino falou que tinha acontecido. E ele tava assim, super calmo, super tranquilo, ele só falou: "Cara, esse menino tá inventando as coisas e assim, é a minha palavra contra dele". E assim, né, de fato era a palavra de um contra o outro, porque a única testemunha desse caso era aquele homem em situação de rua e ele simplesmente desapareceu, ele não foi prestar depoimento na polícia nem nada do gênero. Mas a polícia segurou o Bonifácio falando: "Bom, de qualquer forma você vai ficar aqui por tentativa de abuso até a gente entender o que tá acontecendo". Só que, claro, a gente tem que lembrar que tava acontecendo todo esse fuzuê na Colômbia, né? Então, assim, a polícia de Tunja vai lá, tira uma foto do Bonifácio e solta para as outras delegacias. Foi quando um departamento de polícia, que assim, eu aqui não tô trazendo nomes para não enrolar mais as coisas, né? Mas que assim, tava metido até o talo no caso do serial killer, pega a foto do tal do Bonifácio e pega a foto do RG do Garavito e percebe que é a mesma pessoa. E mais além disso, esse Bonifácio, ele tinha simplesmente marcas de queimadura pelo corpo. Exatamente que nem aquele caso do canavial, que suspeitavam que o serial killer teria se queimado e tudo mais, tudo batia. E se você acha que acabou por aí, ainda não acabou por aí, porque a polícia foi até lá, virou e falou: "Tá vendo esse óculos? Bota esse óculos na tua cara". E era exatamente o óculos, assim, mesma prescrição, tudo, era exatamente a mesma coisa, ou seja, aquele óculos
era desse tal Bonifácio. Em outras palavras aqui, Bonifácio Moreira Liscano, na verdade, era Luiz Alfredo Garavito, o serial killer mais procurado da Colômbia. A polícia começa então, uma série de interrogatórios em outubro de 1999, com o Garavito ainda alegando ser Bonifácio. E assim, ele negava absolutamente tudo. E ele negou, falou que não era ele, que o nome dele era Bonifácio, pelo amor de Deus, que absurdo. Quando a polícia estava quase desistindo, ele começou a falar. E quando ele começou a falar, ele não parou mais. O Garavito contou então que os primeiros casos de estupro de menores ele cometeu entre 1980 e 1991. Só que o primeiro homicídio dele foi em 1992. E nisso, gente, ele foi assumindo todos os casos. Caso por caso, cidade por cidade, país por país, porque segundo ele também matou no Equador e na Venezuela. E a polícia foi ficando assim, completamente em estado de choque. Porque eles já tinham muitos nomes, mas o Garavito estava citando muitos outros que eles não tinham conhecimento. Num primeiro momento, o Garavito ele assumiu o assassinato de 140 crianças, das quais 114 ossadas ou corpos foram encontrados. E assim, gente, ele depois disso começou a colaborar tanto com a polícia, mas tanto com a polícia, ele chegou a desenhar mapas detalhadíssimos de onde ele tinha deixado cada um dos corpos. E não só isso, era assim, o mapa não só contava dos corpos, mas ele falava quem eram as crianças, a idade das crianças, quando que a criança foi encontrada, ele dava tudo, absolutamente tudo, do tipo, no dia tal, do ano tal, eu encontrei esse menino enquanto ele ia fazer tal coisa, eu enganei ele falando isso, levei ele até esse lugar de mata, matei ele aqui e deixei o corpo ali. E ele desenhava detalhados. É bizarro, é porque eu cheguei a ver imagens desse mapa, mas claro que eu não achei pra colocar aqui no episódio. Mas no final do episódio eu já explico onde você também pode ver as imagens desse mapa. E bom, durante esses interrogatórios, claro que a polícia tentou entender o porquê que ele fazia o que ele fazia. E o que ele contou foi que, quando ele era criança, ele foi abusado por um amigo do pai dele. E ele foi contar pros seus pais o que tinha acontecido. A sua mãe na hora acreditou nele e tentou tomar o lado dele, só que o seu pai ficou completamente furioso. O seu pai achou um absurdo ele inventar aquela história, ele não acreditou no Garavito, ele ficou assim, uma fera, do tipo, como que você ousa tentar difamar o meu amigo? E enfim, digamos que o Garavito ele sofreu muito com essa situação. Isso tudo, segundo o Garavito, foi o que levou ele a fazer o que ele fazia. Porque, segundo ele queria se vingar da sociedade por não ter protegido ele quando ele mesmo foi estuprado quando criança. E bom, o Garavito ele foi preso, acusado do assassinato de 172 crianças em 59 municípios da Colômbia. Ele foi condenado a 1.853 anos de prisão, só que na Colômbia a pena máxima que uma pessoa pode pegar é de 40 anos, então ele foi condenado a 40 anos. E aqui, só antes de continuar, eu queria dizer que esses números que eu acabei de trazer, eles diferem um pouco de fonte para fonte, tá? Cada lugar acaba trazendo um número específico de crianças, alguns se atêm aos casos que ele mesmo assumiu, outros se atêm aos casos que a polícia concluiu que foram ele. Não só isso, né? Os anos que ele pegou, né? Então, que ele foi condenado a 40 anos de prisão, por exemplo, tem lugares que falam que ele pegou menos tempo, porque como ele colaborou com a polícia, ele ainda conseguiu ficar menos tempo na prisão. Mas seja como for, aqui o que eu trago, esses números que eu trago são os que eu achei mais confiáveis por aí. E você já vai entender também o que eu tô falando assim com esse cuidado. Me dá mais 5 minutinhos. Mas bom, condenado então a 40 anos de prisão, o Garavito ele foi preso. Só que ele foi preso numa cadeia ok. E ele foi levado para uma cadeia ok ali, em que ele não ficava nem numa cela, ele ficava num quarto, assim, tipo um depósito de grãos. E nisso ele engordou horrores na prisão, e ele virou outra pessoa. Ele sorria, ele brincava, ele comia, e ele tirava dinheiro e proveito de quem quisesse se aproveitar dele e da sua imagem. E como que eu sei disso tudo? Porque um jornalista simplesmente escreveu um livro sobre o Garavito, e digamos que ele denunciou tudo isso que o Garavito estava vivendo. Esse jornalista é Maurício Aranguren Molina, e ele entrevistou o Garavito dentro da prisão para escrever o livro 192 Crianças Assassinadas, que denuncia ali, né, como o Garavito estava vivendo essa vida boa dentro da prisão, além de contar sobre todos os seus crimes. Depois do lançamento desse livro, as autoridades se viram obrigadas a mudar um pouquinho ali a situação do Garavito, e aí ele foi transferido para uma cadeia assim de segurança máxima no norte do país. Ele cumpriu 23
3 anos de pena e nisso começou já o pipipipopopó de vamos soltar o Garavito porque ele está tendo um bom comportamento, ele já cumpriu o tempo máximo por bom comportamento. Mas no caso não deu tempo. Ele faleceu de câncer no olho e leucemia na prisão mesmo, aos 66 anos, em 2023, depois de cumprir 24 anos na prisão. Agora você entende por que eu não dei tanta relevância pro tempo que ele pegou de prisão? Era por isso, quer dizer, independente se ele pegou 40 anos ou menos, a questão é que ele morreu na prisão com 24 anos de pena cumprida. Então, assim, de qualquer forma, enfim, meio que as informações diferentes não iam mudar o fato final. E ainda aqui nessa questão dos números, ele foi condenado pelo assassinato de 172 crianças, mas ele assumiu a autoria de mais de 190 assassinatos. Desses casos todos que ele admitiu, 123 ossadas foram encontradas e 40 ainda não foram identificadas. Mas é isso, gente, o número ele vai acabar variando muito, porque assim, ele pode ter confessado 190, mas já se fala em 192 e a polícia condenou ele por 172, mas se fala que ele pode ter matado mais de 200 ou 300 crianças. Bom, e com isso eu encerro a história do Garavito. É uma história, assim, muito pesada, né? Eu acho que eu nem preciso dizer que foi uma história super, super, super pesada, mas que eu quis trazer aqui exatamente pra você bancar o detetive comigo de novo. Eu fiz isso no episódio da Mata Vierritas e eu vi uma galera ali que deixou o comentário da Lupinha que gostou, então eu quis trazer isso de novo. E esse foi um caso que me pegou muito exatamente por essa linha cronológica da investigação, assim. Eu, no caso, assisti uma série chamada La Bestia, e essa série conta exatamente tudo isso que eu tô trazendo pra vocês. E essa série, sim, pega os casos da polícia, pega fotos, pega vídeos, pega, né, caso das crianças, tudo mais. Tanto que isso, se você quer ver mais imagens, eu recomendo muito essa série, porque eles mostram os mapas, eles mostram foto das crianças, coisas que, infelizmente, eu não consegui encontrar pra ilustrar esse episódio como eu gostaria. E bom, eu imagino que esse episódio ele já tá ficando meio longo, né? Então eu vou pular pra dicas de viagem, assim, o mais rápido possível pra gente terminar isso logo. Assim, diferente de outros casos que eu trago aqui no podcast, digamos que a Colômbia, ela não quer homenagear o Garavito, né? Porque assim, os outros casos que eu busco trazer aqui, eles são históricos, eles ajudam a contar a história do país, essas coisas assim. E aqui o Garavito, ele é bem mais sensível para a Colômbia. Então, eu não vou trazer aqui uma dica que fale sobre o Garavito propriamente dito, porque você não vai encontrar museus, estátuas, homenagens, tipo, não, você não vai encontrar coisas desse tipo, exatamente por esses motivos que eu falei. Mas o que eu quis trazer foi dicas de viagem mais relacionadas à região onde ele atuou. Até porque essa região onde ele atuou é conhecida como o eixo cafeeiro da Colômbia. Então sim, o Garavito, ele agiu em várias cidades que compõem esse eixo, principalmente Pereira. E eu acho bacana visitar essa região para entender a importância dela para a Colômbia e como era a realidade ali nos anos 80 e 90, que era quando, né, o Garavito começou a agir e aquelas coisas todas. Assim, eu preciso dizer que, né, de novo, tem várias cidades nesse trecho todo, e eu vi algumas companhias de turismo que fazem tours por várias cidades. Então é uma parada meio do tipo, um dia de passeio por várias cidadezinhas ali do eixo cafeeiro e tal. Todos os tours pagos, tá? Mas eu achei interessante. Mas para além desses tours, as cidades que eu vi mais recomendação, assim, são Manizales, Salento, Armênia e Pereira. E aqui eu vou focar mais em Armênia e em Pereira, porque são cidades que apareceram mais aqui na história do Garavito e que eu acho que são também muito interessantes, tem bastante coisa para se visitar. A Armênia, se você prestou muita atenção, você vai perceber que eu não citei ela no episódio, mas ela era simplesmente a delegacia que estava meio que encabeçando toda a investigação do Garavito. E a Armênia tem tanto... A Armênia é ótimo, que aí virou, enfim, a cidade de Armênia. Tem bastante coisa interessante para visitar, assim, porque a Armênia teve tanto um acontecimento muito marcante na cidade em 1999, quanto tem ali outras coisas muito legais relacionadas a café. E Pereira, quer dizer, se você prestou atenção nesse episódio, você vai lembrar que Pereira foi onde encontraram mais corpos, então ele atuou muito em Pereira, só que para além disso também Pereira tem coisas interessantes de se visitar. Mas beleza, então vamos começar pelo começo e vamos falar sobre Armênia. O primeiro lugar que eu gostaria de recomendar em Armênia se chama Parque Nacional do Café, que simplesmente é um parque de diversões temáticos de café. Então assim, tem montanha-russa, tem brinquedo, tem uma pá de coisas, mas é um parque que também conta a história do café e da sua importância para a economia do país desde o século XIX. E eu achei interessante trazer essa dica por dois motivos.
O primeiro é que, assim, como eu comentei, né, essa região, ela se desenvolveu muito em torno do café. O café foi exatamente, assim, o que impulsionou a economia desse lugar. Então, você visitar esse parque ou outros lugares que te contem a história do café vai te ajudar a entender o cenário econômico dessa região nos anos 80 e 90, que foi exatamente quando o Garavito agia, né, e que ele ia atrás das famílias mais simples. Então, eu acho que é um bem bolado ali para você conseguir entender toda essa história. E o segundo ponto que eu achei essa uma boa dica também é que pode ser um programa muito divertido para se fazer em família. Eu vi muita gente elogiando assim que o parque ele é muito completo e ele é muito rico, então para as crianças também é um passeio legal que elas conseguem conhecer mais sobre a história do café na Colômbia de uma maneira muito divertida. E sobre o acontecimento que eu comentei que rolou ali em Armênia em 1999, que foi exatamente no ano que o Garavito foi preso, eu tô falando sobre o terremoto de Armênia, que assim, destruiu praticamente toda a cidade. E esse terremoto, ele marcou muito a cidade, assim, claro, né? Ela teve que se reconstruir inteira. E hoje você visitar a Armênia é um prato cheio para entender como ela conseguiu se reconstruir, mas também ver prédios que sobraram de pé e que são mais antigos. E nisso eu acho que dá para ter uma noção de como era a cidade enquanto o Garavito estava atuando por ali. Já em Pereira, eu confesso que eu encontrei menos coisas, tá? Só que é uma cidade muito importante no eixo cafeiro e acabou sendo, querendo ou não, a cidade onde o Garavito mais atuou. Então eu achei que valia a pena trazer aqui. O que eu vi de interessante é que em Pereira existe o Museu de Arte de Pereira, que vira e mexe tem alguma exposição temporária sobre a violência na cidade, sobre narcotráfico e tal. Então pode ser bem bacana para entender como era a vida ali na época do Garavito. Mas assim, num geral, as pessoas que visitaram o Museu de Arte sem ser nessas exposições temporárias falaram que o museu ele não tem muita coisa legal não, assim, que ele é mais voltado, claro, para artistas locais, então caso você se interesse por esse tipo de coisa pode valer a pena, mas não foi um ponto alto da viagem das pessoas não. Quem elogiou muito mesmo essas exposições temporárias. E além disso, claro, né, Pereira tem o centrinho histórico, com igrejas e tudo mais. Então, se você arranjar um free walking tour ou um guia mesmo que te mostre as coisas na cidade, te conte a história dela, eu aposto que vai ser bem interessante. Inclusive, é que claro, né, você tem que entender se esse é um ponto legal de se tocar durante um free walking tour, né, assim, read the room, tá? Veja se isso é legal. Mas, de repente, você poderia até perguntar pro seu guia, do tipo, olha, eu fiquei sabendo da história do Garavito, o que você pode me contar sobre ele e tal. Mas aquilo, né? Aqui eu tô tentando trazer dicas que fogem um pouquinho do Garavito, mas que te contem mais sobre a Colômbia na época que ele atuou. Mas assim, só pra finalizar sobre Pereira, o que eu vi é que essa é realmente uma cidade muito importante do eixo cafeiro. Tanto que esses tours que eu comentei que passam por várias cidades, muitos deles, aliás, né, os tours, eles partem de Pereira. Então pode ser interessante você se hospedar em Pereira e a partir dali fazer tours ali para cidades na região, para explorar exatamente essa questão do café na Colômbia e tudo mais. E de quebra, se você for desses, poder falar pro seu acompanhante, seu cônjuge, ou seu irmão, ou seu amigo, ou quem quer com quem você esteja viajando, que foi ali que o Garavito fez as suas vítimas. E com esse final, que eu não sei porque eu inventei essa frase de efeito, que agora eu tô pensando que ela ficou horrorosa, mas assim, ai gente, eu não sei porque eu faço essas coisas, tá bom? Assim, eu me empolgo, aí eu vou falando no freestyle, e aí quando eu vejo, já fiz as merda. E aí a gente só pisou na merda, abriu o dedo, mas tudo bem. Com isso, eu encerro o episódio de hoje. Episódio que ficou mais longuinho, mas eu achei que essa história valia a pena de se trazer aqui. Eu espero que você tenha gostado desse formato. Se você gostou, deixa de novo o emoji de lupinha pra eu saber que eu posso continuar inventando essas modas. E antes de me despedir de você, claro, eu gostaria de te agradecer por ter ficado até aqui. E gostaria de te lembrar que estamos com episódios novos toda semana. No Spotify e no YouTube você vê a minha carinha, você vê a versão em vídeo, você vê fotos que eu tento trazer pra ilustrar as histórias. E nos outros você ouve só a minha voz, mas assim, os dois estão ótimos, tá? O que você preferir tá lindo pra mim também. Não esquece de se inscrever no canal no YouTube se você for desses, ou seguir o podcast no Spotify se você for desses, pra garantir que você não vai perder nenhum episódio. E se você curte o meu trabalho, o meu e do meu editor maravilhoso que vai ficar meditando aqui por 180 horas porque esse episódio vai ficar grande, considere apoiar o Passaporte pro Crime. Você pode apoiar a gente pelo Orelo, pelo Apoia-se, pelo Patreon, como for melhor pra você. Todos os links estão na descrição do episódio, assim como o link também pro livro do jornalista aí falando do coisa, e eu vou ver se eu deixo também o link pra série, tá? Lembretes mentais pra mim. Mas enfim, todos os links estão na descrição do episódio.
Você pode apoiar com o valor que você quiser, e isso já me ajuda muito. E aos apoiadores eu já agradeço muito, muito, muito. Vocês são absolutamente tudo pra mim, fica aqui meu enorme agradecimento. E se você de alguma outra forma também quiser ajudar, só de compartilhar esse podcast, isso daí também já me ajuda muito. Acho que é isso, acho que eu já falei absolutamente tudo. Então um beijo e até o próximo episódio, onde eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.